aí, Marcos. Depois separa uma música de parabéns aí, que hoje é aniversário da minha esposa, tem que fazer então, parabéns pra ela. Vamos estar ouvindo logo. Valdir? 18 horas e 8 minutos na capital paraibana. Nós já estamos aqui com Cierson Francisco da Silva, historiador paraibano, tá certo? Mestre em ciência das religiões. Ele é poeta, cronista, ensaísta. O problema com o professor Cierson foi que quando ele entrou aqui nos estúdios, ele demorou a entrar com uma mala que ele estava lá fora que não passou na porta. E eu, curioso, fui ver o que tinha nessa mala. Quando eu abri, era o currículo do professor Cierson, que não coube, não deu para entrar nos estúdios da rádio. Mas nós estamos na ponta da linha com o professor Valdir, que devido à loucura da operadora Oi, naquela hora cortou a ligação dele, mas ele está de volta conosco, fazendo suas observações. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Hudson. Boa noite, professor Cierson. Meus parabéns a essas três figuras ilustres que muito me orgulham ser da minha cidade. Eu queria dizer, Cleiton, que eu preciso dos 10 reais para ligar para o programa. Por que eu preciso? Porque eu sou professor do município e nós estamos há 65 dias em greve, já 68 dias da manhã em greve, quase 70, lutando pelo nosso piso salarial. E até hoje o preço de férias não nos foi pago. A Constituição é bem clara quando ela diz que todo funcionário ele recebe um tempo de férias quando ele entra de férias. A férias do magistério é em janeiro. Nós já vamos entrar para junho. E os professores de Santa Rita não receberam tempo de férias. Eu sei que vocês não têm costume de pagar, mas se quiserem dar 10 reais, um professor de Santa Rita ele precisa, o magistério de Santa Rita precisa. Porque nós estamos sem recebido e nós estamos sem receber o tempo de férias. 10 reais bem que é bom, viu? Parabéns a você, parabéns a vocês. E é com essa qualidade que vocês têm. Muito parabéns para você, Hudson. Você é maravilhoso. É com essa qualidade que vocês têm que faz muita incomodar. Eu agora tenho mais orgulho de dizer que moro nessa cidade, porque aqui tem gente de valor ocupando espaços de valor. Meu boa noite. Nós é que agradecemos ao professor Valdir Lima, mas nós vamos agora com a hora da entrevista. Rádio 100 ao ar, 1280 AM, a mais potente da Paraíba. O programa A Voz da Verdade traz para você Hora da Entrevista. Hora da Entrevista. Oi. Pois é, meus queridos ouvintes, é ao som dessa belíssima música, né, tocada pela Orquestra de Violões da Paraíba, que nós trazemos para vocês hoje cultura e informação, não é? Nós trazemos para vocês história, nós trazemos para vocês poesia, com o professor Cierson Francisco da Silva, que ele é graduado em História pela UFPB, especialista em História do Brasil pela Faculdade Integrada de Patos, mestre em Ciência das Religiões pela UFPB, autor dos livros Santa Rita, a Herança Cristã do Real Alcumbe e O Lado Negro da Fé, Irmandades de Areia e de Santa Rita do século XIX. Atualmente pesquisa práticas religiosas do Brasil Império. Alguns trabalhos do professor Cierson, Irmandades, separações étnicas do catolicismo durante o século XIX, no ano 2009, foi a sua dissertação de mestrado. E Santa Rita, a herança cristã do Real Alcumbe, foi o seu trabalho de conclusão do curso de História do ano de 2005. Boa noite, professor Cierson. Essa pesquisa... Boa noite, Cleiton Ferreira. Boa noite, Hudson. Boa noite a todos os ouvintes. E essa pesquisa já imenso que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre a pesquisa em relação à cidade de Santa Rita, porque eu moro, nasci em Santa Rita, minha família veio
do sertão, exatamente na década de 30, fugidos de lá, do sertão, e foi em Santa Rita que a gente permaneceu até hoje. Então tenho um prazer, tenho um amor à cidade e também a história como um todo. Então, consequentemente, Santa Rita está nos meus 2 livros, né? No primeiro, que foi, como você falou, a especialização, né? Então resultou do trabalho de Santa Rita, a herança cristã do Real Alcunde, e o segundo, o lado negro da fé, que foi minha dissertação de mestrado em ciência das religiões. E sobre o currículo, foi você que falou do peso aí. Não, eu não falei não, eu estou aqui na minha frente, e aqui eu digo e provo, estou aqui com o currículo Lattes, a plataforma Lattes do professor Cierson. Depois da internet ninguém está escondido. Depois da internet ninguém se esconde sempre. Aí aqui temos como produções mais de 16 trabalhos, né? Resumos publicados em congressos, mais de 13 resumos, produção técnica, produção artística, cultural, e aqui também. Eu também participei da ONG, né, Incumbe, então consequentemente a gente também fez um trabalho muito bonito durante muitos anos, assim, então esse trabalho é a parte artística, né? Eu também vim do teatro popular na década de 80, então fiz teatro popular com várias personalidades de Santa Rita, e depois eu migrei para a história e estamos aqui para falar sobre isso. Você veja a paixão que o santarritense tem pela sua terra, né? Porque professor Valdir, professor Ciel, outras pessoas de Santa Rita que voltam seus trabalhos, sempre estão voltando para a temática da cidade. Eu e o professor Valdir estivemos na 3ª semana de turismo da UFPB estes dias, apresentando justamente um trabalho sobre as capelas como rota cultural de turismo e sobre o turismo étnico-religioso a partir das religiões afro-ameríndias. Tudo sempre voltado para Santa Rita. Mas, Ciel, me diga uma coisa. Para começo de conversa, fale para os nossos ouvintes o que é ser historiador na contemporaneidade. Pois é. Então, ser um historiador, muitas vezes a gente pensa que o historiador é só professor, né? E não é bem assim. A gente tem também toda uma formação, uma preparação para pesquisar documentações, para poder trazer isso à tona em forma de trabalho científico. Quando você fala de todos os trabalhos que foram apresentados em congresso, simpósio, é aí que está. A gente procura, a gente pesquisa, a gente realiza tudo isso e tem que levar para a comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas também para a própria comunidade o resultado desse trabalho. Então, por exemplo, o que eu fiz na minha pesquisa foi uma forma de contribuir com a sociedade, com a cidade de Santa Rita, um pouco dessa história, do que eu descobri. Porque quando eu fui para a sala de aula, né, em 2001, tinha história do município e a gente não tinha material para a gente fazer uma pesquisa, para a gente poder trabalhar com os alunos. Era muito precário o conteúdo, enfim. Então, o que eu fiz? Eu saí em busca de evidências daquilo, não só a documentação, mas também a documentação iconográfica. Eu fui aos lugares e fotografei. Eu comecei com o engenho Tibiri, que é o primeiro engenho da Paraíba. Nós temos as ruínas, né, próximo à fábrica Tibiri, então nós temos as ruínas desse engenho. Então fotografei, levei para meus alunos e, consequentemente, foi crescendo essa paixão pela história local. Então eu fiz um trabalho que teve um retorno para a sociedade, porque a sociedade, de uma forma geral, é quem paga os nossos estudos, né? Seja no ensino fundamental, ensino médio e numa universidade federal. Então são os impostos que são cobrados e que são pagos. Então você tem que dar esse feedback, você tem que dar esse retorno à sociedade. Então eu acho que nada mais justo do que dar ela um pouco da história dela, já que tanto santarritense desconhece a sua própria história. É interessante você falar desse feedback, desse retorno, porque muita gente, muitos funcionários públicos me entristecem quando eu vejo isso. Não tem esta consciência de que tem que devolver para a sociedade aquilo que ela investe em nós através dos impostos, seus impostos pagos. Que essas universidades públicas e essas escolas públicas que nós cursamos não são pagos, não são de graça, são pagos com os impostos. E eu fico triste quando eu vejo, como por exemplo hoje, se tratando de uma sessão especial na Câmara de Santa Rita, uma pessoa disse que
não seria hipócrita em dizer que que colocaria seus filhos para estudar em escola pública. Você é professor, como você bem disse, historiador não é só professor, mas você é historiador e professor, né? E de escolas públicas também. Então, como é que você vê esse desafio em Santa Rita de ser professor de escola pública com a política de educação que nós temos hoje naquele município? Bem, em nenhum município é fácil a questão da escola pública. A defasagem da educação no Brasil, ela se inicia desde o período militar, porque o objetivo era exatamente isso, defasar, era fazer com que desvalorizasse o professor, para que chegasse a certo ponto que ninguém quisesse ser mais professor, pelo menos os pensantes, né, as pessoas que pensavam, que refletiam sobre aquela realidade, eram então exiladas, perseguidas, era dessa forma. Então, e principalmente a questão salarial. Então, houve uma desvalorização muito grande, desde o período militar, da educação no nosso país. Mas eu digo sempre, um país que não leva a educação a sério, por exemplo, não é um país sério. Então, se você não leva a educação com prioridade, as outras coisas não têm relevância. Porque a educação te traz tudo isso, né? Ela abre os horizontes, ela te ensina, ela te forma, né? E a gente não trabalha só com a educação ensinando conteúdos, é formando o cidadão, é formando uma pessoa, tá? Então, é muito importante a educação nesse país, é importante a educação no município, a educação no estado, que seja de qualidade, porque nós somos um dos países que mais pagamos impostos no mundo, nós e a Rússia, e olha a diferença da educação, né? Então, todos esses impostos têm que ser investidos, porque a questão é dar igualdade ao outro para que ele possa ascender economicamente, possa crescer, né, profissionalmente. Então, sabemos que as desigualdades vão sempre existir, mas é necessário que as oportunidades sejam iguais. Isso não é utopia, né? Isso não pode ser realidade. É dessa forma que eu vejo. Pois é, e como você falou aí, um país que não investe, não acredita na educação, está muito aquém, né? E está doente, porque quando um país não investe na educação, todas as outras áreas adoecem junto com isso. Imagine um município como Santa Rita, do jeito que está, 68 dias em greve, sem pagar o texto de férias aos professores, sem diálogo com a categoria. Então as outras áreas, elas não só adoecem, elas já estão definhando, já estão arquejando, como diz os nossos mais antigos. O Celso citou aí a Rússia, né? A gente hoje economicamente estamos melhor qualificados nos índices do que a Rússia, mas em termos de tecnologia, porque eles investiram muito na educação, eles já mandaram o homem para a Lua, mandam de vez em quando espaçonaves, já tem satélite, essas coisas. Enquanto isso, nós recentemente, 2, 3 anos atrás, que mandamos nosso primeiro astronauta, né, para fora, foi para a NASA e foi para a base lá na Lua, perto da Lua, desculpa. Mas, meu nobre professor Celso, você nos seus trabalhos, eu percebi que você fala muito sobre segregação racial, em diversos trabalhos seus. Essa segregação existe de fato, é mito. Muita gente diz que não existe racismo, que não existe segregação, que a história do Brasil é mentirosa, que isso aí é invenção, é complexo de inferioridade das minorias, etc. Como é que você vê isso? E ainda pegando um gancho nisso, como é que você vê o sistema de cotas baseado no histórico da segregação racial no Brasil? Bem, as segregações étnico-raciais, elas sempre existiram, né? E no Brasil isso fica muito evidente, até porque havia igrejas para brancos e igrejas para negros, né? Então a nossa cidade, a cidade de Santa Rita mesmo, quando ela surge o centro, né, no século XVIII, ela tem uma igreja para os brancos, que é a igreja matriz, que depois se torna a matriz, e tem a igreja dos negros, que era para os escravos. E essa segregação, porque já era cultural no nosso país, os brancos não se misturarem, né, com aqueles que eram vistos com a classe subalterna. Então, o negro, o africano, ele se encontrava na pior condição,
na situação pior que poderia existir, que era a escravidão. Então, consequentemente, diferente dos Estados Unidos e de outros países, a gente não criou essa identidade forte, racial, do povo misto, povo misturado, povo pardo, entender que era um afro, que era um africano, que era um descendente. Então, consequentemente, eles se miravam naquilo que era mais interessante, para eles mais interessante, que era o modelo do branco, a vida do branco, o estilo do branco. Então, como eles não eram negros de vez, né, eles tentavam se assemelhar aos brancos. Então havia uma segregação. Tanto é que em Santa Rita, e eu trabalho isso no segundo livro, eles constroem irmandades para os pardos. A Irmandade Nossa Senhora da Conceição, que fica bem próximo à matriz. Então, era como se pensassem, e aí é uma dedução, né, porque a documentação deles, a partir da década de 1940, Lappenberg Medeiros já falava que já estava se deteriorando. Então, consequentemente, eu não herdei essa documentação a fundo. Mas o que acontece? Existia nesse país, e principalmente na cidade que eu trabalho, Santa Rita, esse modelo ideal, que Max Weber vai falar. Então, esse modelo ideal era o branco, né? Então, o negro estava como escravo e havia uma grande quantidade de pessoas pardas e pobres. E esses não poderiam entrar na igreja dos brancos, não poderiam entrar, não queria se misturar com os escravos. Aí é uma condição social. Então, consequentemente, eles criaram uma irmandade para eles, tá? Aonde eles não permitiam os brancos, mas também o negro teria que ter trabalhado na construção da igreja. Caso contrário, o regimento interno, que era chamada carta, não permitia que houvesse. Então havia essa segregação social. Como há essa forma de separação em toda a sociedade? Em relação às cotas, é uma situação muito delicada a falar sobre isso, mas, por exemplo, é uma maneira de amenizar anos de desigualdade social nesse país. Se a gente for aos presídios, a gente vai ficar, a maior parte dos presidiários são negros, né? Se a gente vai às partes mais, o subúrbio, a gente vai ver que a grande quantidade da população negra, e também essas pessoas, para conseguirem trabalho, se tornam uma barreira, né? Então, consequentemente, dar oportunidade a etnia negra, por exemplo, de ascender socialmente, é visto como uma coisa muito positiva. Na minha concepção, é assim: a educação nesse país, pública, ela deixa a desejar, e a gente sabe disso. Há cotas para o ensino público, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que a população negra, muitas vezes, ela não teve acesso a tudo isso. Então, crescer é necessário. Reparar esse erro histórico é necessário. É importante você dizer isso, porque eu escutei uma frase outro dia, num encontro que eu participei, justamente sobre equidade racial, onde uma professora, uma doutora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela é americana, norte-americana, e ela ministra cursos na UFBA, também no doutorado, né? E ela dizia o seguinte: o sistema de cotas adotado no Brasil, que já é estudado em diversos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, não é uma forma de aumentarem as cotas para os negros, mas é uma forma de diminuir a cota dos brancos, que já tem a sua cota natural, né? Mas outro ponto norteador, meu nobre Ciel, dos seus trabalhos, é a religiosidade. Os seus trabalhos sempre são pontuados com a questão da religiosidade, tanto que o seu mestrado é em ciência das religiões. Fale um pouco sobre o histórico da religiosidade na Paraíba, tá certo? E da necessidade da tolerância e do respeito dentro do pluriculturalismo religioso no nosso estado. Pois bem. Então, eu também sou professor convidado do curso de teologia, e é evangélico, né? O curso de teologia, e eu ensino lá, eu ministro essa disciplina, né? Então, o que acontece? A tolerância, ela é essencial em todos os sentidos, né? Não só uma tolerância religiosa,
uma tolerância étnica, uma tolerância sexista também. Então, quer dizer, se faz necessário conviver com todas as pessoas, com a diversidade, respeitando. Não necessariamente a gente precisa aceitar a ideia do outro, né? Mas a gente tem que aceitar o outro, a gente tem que conviver com o outro, né? Então essa convivência é essencial. E as religiões, de uma forma geral, elas também pregam isso, certo? A questão do amor. Então o amor, por exemplo, é essencial para que possa preservar a espécie. Eu digo até que todas as religiões são éticas, porque é uma forma de preservar a vida, certo? Então, assim, no caso, o meu trabalho, quando eu falo, trabalho com a religião, tanto no Santa Rita Herança Cristã do Real Mundo, quanto o Lado Negro da Fé, é um trabalho voltado para a religião de forma sociológica, tá certo? Não no primeiro mais histórico, mas no segundo sociológico, onde eu avalio essa questão étnica dentro das comunidades, dentro da Igreja Católica, que assim como qualquer outra instituição no seu tempo, ela tem os seus erros históricos, tá? E sobre a tolerância, como eu já falei, é essencial, porque é preciso você entender o outro, você aceitar o outro. Você pode não aceitar as ideias do outro, mas respeitar é algo necessário, né? Eu penso assim, dizia Voltaire, eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é a livre expressão, a liberdade de expressão, né? Então, no nosso país, a gente também precisa cativar, cultivar essa ideia do respeito, certo? De respeitar o outro. Ok, muito bem. E como você é um entusiasta, né, pela questão da identidade gentílica, igualmente a mim e a tantos outros lá de Santa Rita, onde todos nós trabalhamos, procuramos trazer o foco dos nossos trabalhos para a riqueza histórico-cultural que o município possui. Então, meu nobre César, diante disso, fale sobre o patrimônio histórico santarritense, prove agora para o estado da Paraíba porque esse amor tão grande que eu, que você, que Hudson, que professor Valdir Lima e que tantos que nasceram naquela cidade têm e demonstram e têm orgulho de dizer que é santarritense. Pois bem, então Santa Rita é o segundo núcleo de povoamento mais antigo da Paraíba, né? A gente tem a criação da Capitania Real da Paraíba em 1574 e como uma forma de defesa até para Pernambuco, mas a gente eles só passam a ocupar a Paraíba como um todo a partir de 1585, né? Então é a partir desse momento que eles fazem um pacto forçado, de passagem, com os indígenas tabajaras, né? Contra os próprios índios potiguaras. Então, consequentemente, passa-se a perseguir esses índios. Esses índios potiguaras vão entrando dentro da região, vão se adentrando, vão parar em Serra de Copaúba, que hoje é a atual Serra da Raiz. Então, um ano depois dessa ocupação aqui em Felipe, Nossa Senhora das Neves, Martim Leitão, que era capitão-mor de Pernambuco, ele vai passar por Santa Rita, aquela região que é Santa Rita. E é uma coisa estratégica de não fazer os engenhos, por exemplo, próximo à parte litorânea, se fazia mais distante. Então, naquela terra, ele percebe que a terra é boa. Essa terra é boa, né? Então, pensava que a terra... Quer dizer, Martim Leitão já percebia isso, né? Exatamente. Então, ele resolve construir ali, dar ordem para construir o primeiro engenho da Paraíba. Isso em 23 de dezembro de 1586. E sai para dizimar os índios, porque ele precisava ocupar aquele território dizimando os índios. Tem uma matança que é histórica, né? Então, o que acontece? Quando ele volta em janeiro de 1587, o engenho está construído, o primeiro engenho da Paraíba, e foi em Santa Rita. Então, consequentemente, a gente tem as ruínas desse engenho, claro, que ele passou por toda a mudança, todas as intervenções que eu falo no meu primeiro livro. Então, a gente tem dele as ruínas do engenho, a gente tem dele a capela que, pela arquitetura, foi uma capela posterior, do século XVIII, certo? Então, que é a São Sebastião.
E a gente concentra em Santa Rita a maior quantidade de patrimônio sacro, tá? E colonial. Porque a gente tem, desde o período holandês até o século XIX, construções que vinham desses engenhos. Por isso, no meu primeiro livro, ele é chamado da herança cristã. Porque o que restou desses engenhos foram as capelas, misteriosamente. Ô Celso, quer dizer que Santa Rita tem um valor histórico maior do que João Pessoa? Maior do que João Pessoa, porque a gente tem a concentração de capelas, de igrejas, de patrimônio colonial que João Pessoa não tem. João Pessoa, ela tem algumas igrejas que são construídas durante os anos todos, mas o centro de João Pessoa é um centro recente, né? Porque, por exemplo, com o período da era da Belle Époque, João Pessoa passa por toda uma mudança estrutural, é demolida por grande parte de João Pessoa para ser reconstruído. Então, João Pessoa, aquilo que você vê que chama de patrimônio histórico inicial, era do início do século XX, né? A boa parte daquela parte ali do Hotel Globo é da década de 20, tá? Então são construções mais recentes, você vai perceber pelo estilo. E dentro de Santa Rita, você vai encontrar várias capelas que são construções do período colonial. Então, se tivesse uma estrutura para desenvolver o turismo histórico, elas não são próximas, porque são engenhos, então são distantes. Mas se tem como trabalhar isso com os alunos, né, trabalhar uma identidade santarritense que a gente percebe que não tem. Enquanto, por exemplo, cidades como Campina Grande tem um amor muito grande à cidade, uma identidade muito grande, muito formada por tudo, né? A gente não tem. Então, como a gente sempre esteve muito próximo da capital, talvez tenha sido isso, essa desvalorização. Mas também tem a questão de não